temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma chapa metálica. Se somente a chapa for aquecida, verifica-se que... E aqui a gente tem umas opções. Que o pino passará ou não pelo orifício. Então pensa aí, gente, e a gente vai resolver isso juntos. Bom, gente, a resolução é o seguinte. A resposta correta é a letra B. Ao ser aquecida, a chapa metálica aumenta suas dimensões. Aumentando as dimensões da chapa, o orifício também aumenta. Assim como o pino não sofre dilatação, passará facilmente pelo orifício. Então, gente, isso é um problema que sempre cai em todas as provas. É o seguinte, eu tenho uma placa aqui com um orifício. Quando ela é aquecida, acontece o seguinte, acontece a dilatação em todas as dimensões. E aí, tem duas possibilidades. Uma possibilidade que as pessoas acham é que quando a placa vai aquecer, ela vai aquecer as laterais externas dela para fora, ok? E como tudo vai dilatar, eles acham que o orifício, essa matéria aqui que forma a placa, vai expandir para cá também, diminuindo o orifício, né? Então, uma opção é essa. Com a dilatação da placa, o orifício diminui. Essa opção está errada, gente. Isso não acontece. A dilatação é sempre para fora, ok? Então, o que vai acontecer na verdade? Quando isso aquecer, o orifício vai aumentar. Claro que no meu desenho eu exagerei para você não esquecer, tá? Então, olha só. O que vai acontecer quando acontece um aquecimento da chapa? As dimensões externas dela vão aumentar e o orifício também vai aumentar, vai ficar mais largo, ok? Então, por exemplo, a gente utiliza essa técnica, quem trabalha lá com ferragem e tal, eles utilizam essa técnica. Então, por exemplo, eu tenho um prego e um buraco, e o meu prego não enfia no buraco, e eu quero que ele entre ali dentro e nunca mais saia. Então, o que eu faço? Eu pego a minha placa com o orifício, aqueço ela e o buraco vai dilatar um pouquinho. A gente não enxerga olho nu, mas ele dilata, a gente consegue calcular. Beleza. E o meu prego, eu não aqueço ele não, deixo ele aqui. Beleza. Aí quando eu tiro do fogo, esse meu orifício está mais dilatado. Eu pego esse prego e coloco lá dentro. E aí vai ter o equilíbrio térmico, eles vão ficar na mesma temperatura e a placa vai voltar ao diâmetro inicial do orifício. E aí vai apertar o prego. Gente, nunca mais eu consigo tirar esse prego daí. Por quê? Ah, não, Samira, vou aquecer a placa de novo. Aquece a placa de novo. Só que agora a placa está juntinho com o prego. Ele também vai aquecer, vai todo mundo dilatar. Então eu não consigo tirar ele mais, ok? Então essa é uma aplicação que a gente utiliza uma placa com orifício. E a gente pode usar isso em outras coisas na nossa vida, por exemplo. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que eu não tenho muita força das mãos, é abrir um pote, por exemplo, de azeitona. Ai, gente, eu não consigo abrir. Então, o que eu faço? Eu faço um truque da térmica. Me ajuda aí, vamos lá. Então, o que eu faço? Eu quero abrir meu pote de azeitona. Aí, o que eu faço? Eu pego uma panela, coloco um tiquinho de água, coloco ela no fogo. E aí eu pego o meu pote de azeitona, viro ele de cabeça para baixo com a parte da tampa metálica, né, para baixo, e coloco ele na minha água ali com fogo, tipo no banho-maria, né? Coloco ela só o metal encostando na água, não deixo o vidro encostar, só o metal. Eu deixo ele ali. Aí espero um pouquinho, beleza? Eu tiro ela, então a tampa vai estar quente. Eu pego o meu pano de prato e abro facilmente. Então, o que aconteceu ali? O metal dilatou um pouquinho. Então, antes ele estava bem apertadinho no vidro. Quando eu ponho só ele na água quente, ele dilata um pouquinho. Aí eu pego com o pano, né? Porque o metal tá quente. E abro com muita facilidade. Então, quando você precisar abrir um pote, faça isso, bem interessante, ok? Essa dilatação acontece também não só pro lado bom, mas também pro lado ruim. Então, por exemplo, eu pego um copo Lagoinha, e aí eu acabo de passar um cafezinho quentinho. Aí eu venho,
põe o café até a metade desse copo. Vamos supor que é um copo fino, assim, por exemplo, um copo tipo de requeijão, assim. Aí o que vai acontecer? O meu líquido, o meu café tá muito quente, acabou de ferver. Ele tá bem quente. E ele tá em contato com o vidro ali. Então ele vai aquecer o vidro. Só que a parte de cima do copo, que tá vazia, né, ou seja, que tá com ar, ele não tem o café tão quente assim para poder aquecer ele. Então, ele não dilata tanto igual o vidro que está em contato com o café. Então, o vidro que está em contato com o café, ele aquece mais rápido e dilata. E o vidro que não está em contato com o café, ele dilata, porque tem um vaporzinho ali e tal, mas não tanto, porque a diferença de temperatura não é tão importante. Então, embaixo dilata mais que em cima. Aí, sabe o que acontece? Você sabe, né? Ele vem e quebra, gente. Tá, quebra. Então, por quê? Porque houve uma dilatação diferente ali. Embaixo dilatou mais do que em cima, né? Outro dia, eu tava precisando cortar um vidro. Um pote de vidro que eu queria. Uma garrafa, né? Aí eu vi na internet como fazer isso. E eu achei muito legal. Então, um jeito de fazer isso legal. Você pega um barbante, coloca ele no álcool 70% ou mais, ou acetona, funciona também. Aí você vem, pega a sua garrafa de vidro, pega o barbante já com líquido e amarra onde você quer quebrar. E aí você põe fogo. Aí ele pega fogo por causa que ele tá com material que pega fogo rápido, né? Ele pega fogo inteiro ao mesmo tempo. Aí ele pega fogo, beleza. Aí o fogo vai apagando. Aí você pega uma panela cheia de gelo e água. E depois que o fogo apaga, você joga a panela lá dentro. E ele trinca na hora, exatamente onde você quer. Super legal. Aí depois fica um pouquinho assim, com os dentinhos, você passa uma lixinha, você ganhou um copo. Então por que isso acontece? Então onde estava o barbante e o fogo, ali está uma temperatura mais alta, ou seja, ali dilatou mais, só naquele ponto. Então ele dilatou muito. E quando eu ponho no vidro, acontece o choque térmico, ou seja, ele diminui de temperatura muito rápido. Então o material ele estava muito dilatado e começa a contrair muito rápido. E isso faz com que o vidro quebre, né? Agora sim, Samira, quando eu faço uma lasanha e uso um vidro pirex, aqueles pirex de vidro, a lasanha funciona como, igual a gente faz o café, né? A lasanha que está quente, que saiu do forno, ela tá mais quente do que a parte de cima. E por que ele não trinca? O vidro pirex, ele tem um coeficiente de dilatação bem diferente do vidro comum. Vou voltar aqui e mostrar para vocês a tabela. Olha só. O vidro comum, o valor dele é 0,9 vezes 10 a menos 5. E o vidro pirex é 0,3 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o vidro pirex, com a mesma variação de temperatura, ele dilata 3 vezes menos. Olha só pra você ver. Então, é por isso, o vidro comum, quando eu ponho o café, ele dilata muito e o outro dilata pouco. Se eu fosse um copo de pirex, com material pirex, ele não dilataria tanto, ele dilataria um pouquinho. E aí não dá essa diferença tão grande para poder quebrar. Mas claro, se tem uma bancada de mármore, sei lá, de alguma pedra, você tira uma lasanha quentona do forno a 250 graus e coloca ali em cima, ela vai ter uma contração importante e aí pode ser que ela quebre mesmo, né, gente? Então o pirex, ele dilata menos, mas ele também não deixa de quebrar. Então, claro, tem que ter os cuidados, né? Então a dilatação tem muitas coisas legais, muitas aplicações interessantes. Então, voltando aqui no nosso exercício, a resposta é a letra B, ou seja, o pino passará facilmente pelo orifício, porque quando uma chapa é aquecida, uma chapa com orifício é aquecida, o orifício também dilata. Então, o meu pino passará facilmente por ele. Gente, eu separei aquele vídeo que eu falei com vocês, com o experimento da lâmina bimetálica. Ele junto, no mesmo vídeo, tem um experimento bem legal sobre um pino e um orifício. Não é uma placa, mas é um anel e uma bolinha. E aí eles passam facilmente, quando você dilata um, não passa, tal. É legal esse experimento. Aí
vou colocar na descrição do vídeo e vocês dão uma olhada lá, porque é diferente de eu falar e de vocês verem acontecendo, né? Então vai estar lá na descrição do vídeo, ok? Então já não temos dúvida mais, é isso que acontece com a dilatação de placa com orifício. Agora, gente, vamos ver a nossa terceira tipo de dilatação, a dilatação volumétrica. Então, dilatação volumétrica, eu trabalho com 3 dimensões, ou seja, um volume inteiro. Então, a dilatação acontece de maneira proporcional nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura, né, ou profundidade, ok? Então, a fórmula é a mesma. Então, a variação de volume vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrico, que agora é a letra grega beta, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Gente, quem que é o coeficiente de dilatação volumétrico? É 3 vezes o linear. Então, vocês já perceberam, né, gente? Que toda questão, quando ele vai me dar um coeficiente, geralmente, ele me dá o linear apenas. Se eu estou trabalhando em 3 dimensões, eu vou multiplicar por 3. E a variação de temperatura, final menos inicial. Ok? E aqui, em alguns livros, então eu coloquei beta, mas em alguns livros colocam essa outra letrinha gama. E é comum, não tem problema. Se está trabalhando no volumétrica, você sabe que ela é 3 vezes o linear, ok? Só muda a nomenclatura. Gente, a dilatação volumétrica, uma aplicação dela muito importante é a dilatação volumétrica nos líquidos, que a gente tem que estudar com muito cuidado. Então vamos lá. Então o que acontece, gente? Aqui eu tenho uma temperatura inicial e um volume inicial. Então eu tenho um pote com um líquido aqui, com um volume inicial, temperatura inicial. Ok. Aí o que eu vou acontecer? O que vai acontecer? Eu vou aquecer isso daí. Então, 2 coisas vão dilatar. Primeiro, vai dilatar o frasco, o pote, o recipiente, ele vai dilatar. A dilatação dele depende do material. Se ele for de vidro, eu uso o coeficiente de dilatação do vidro. Ok, volumétrico, né, que é volume. Ele vai dilatar um tiquinho. O líquido lá dentro vai dilatar também. Só que a dilatação dele vai ser diferente. Por quê? Porque ele é de um outro material. Então, que vai depender do coeficiente de dilatação daquele material. Por exemplo, água, ou gasolina, ou outro líquido. Beleza. Então, depende do coeficiente de dilatação do líquido. Só, o que acontece, gente? Na maioria das vezes, o líquido dilata muito mais que o sólido. Então, se antes o meu pote estava cheião e eu aqueço ele, o pote vai dilatar, então o líquido vai abaixar um pouco de nível. Só que o líquido, ele aumenta muito o volume, ele vai dilatar e vai derramar um pouquinho. Olha aqui, que é o volume extravasado. Então, olha só o que vai acontecer. Aí o que eu faço? Quando eu vejo, eu falo, gente, o líquido dilatou mais, tanto que teve um volume aqui a mais de água que caiu, um volume extravasado. Essa dilatação é uma dilatação aparente. A dilatação aparente do líquido, que é equivalente ao volume do líquido extravasado. Então, assim, esse volume de água que caiu aqui me mostra uma dilatação aparente, não é uma dilatação real. Por quê? Porque como é a dilatação real, gente? A dilatação real do líquido acontece em 2 dilatações aí. O volume dilatado do frasco. Então, ó, primeiro, o frasco dilatou, né? Então, teve uma variação de volume aí do frasco. E aí, o líquido ocupou esse volume. Então, foi uma parte da dilatação. E a outra parte é o líquido que extravasou, né? O volume desse líquido extravasado. Então, são 2 dilatações aí. Então, a dilatação real do líquido é a soma dessas 2. Então, vamos ver um resuminho disso aí pra gente não esquecer. Então, ó, quando eu tenho volume extravasado, ou seja, o tanto que caiu do pote, mais o volume dilatado do frasco, ou seja, o tanto que o frasco aumentou o seu volume, isso me dá a dilatação real, ok? Ok. Então, ó, variação do volume real é a variação do recipiente mais o volume aparente, ok? Beleza. A outra coisa
é a dilatação aparente, que eu só uso o volume extravasado, que eu não considero o volume dilatado do frasco, tá bom? Então, são duas, dilatação real e a dilatação aparente são diferentes. Entenderam a diferença? Beleza. Então, vamos fazer um exemplo pra gente ver como trabalhar com isso daí. Então, olha só. Uma taça de alumínio de 120 centímetros cúbicos contém 119 centímetros cúbicos de glicerina a 21 graus Celsius. Quais são essas informações, gente? Uma taça de alumínio. Então, esse daqui é o volume da taça. Então, 120 centímetros cúbicos é o volume, o V0 do recipiente, que é feito de alumínio. Então, eu tenho que pegar o coeficiente do alumínio e eu sei o volume inicial dele. Agora, do líquido, eu sei que ele tem 119 centímetros cúbicos. Então, esse é o V0 do líquido. Meu líquido é glicerina, então eu tenho que ir na tabela e ver o coeficiente da glicerina. E a temperatura inicial dos dois é 21 graus Celsius. Considere o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Viu, gente? É linear, ele está me dando alfa. Então, para eu calcular a dilatação volumétrica, vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 3, né? É 2,3 10 a menos 5. E o coeficiente de dilatação volumétrico, do líquido, ele já me deu volumétrico, tá vendo? Olha a maldade. Então, não preciso multiplicar por 3 aqui. É 5,1 vezes 10 a menos 4 Kelvin a menos. Se a temperatura do sistema taça glicerina for aumentada para 39 graus Celsius, ou seja, 39 graus Celsius vai ser a temperatura final deles aí. Então, aquele ΔT da fórmula vai ser temperatura final, 39, menos temperatura inicial, 21. A glicerina transbordará ou não? Em caso afirmativo, determine o volume transbordado. Em caso negativo, determine o volume de glicerina que ainda caberia no interior da taça. Então, como vamos resolver isso? Você vai fazer duas continhas aí de dilatação volumétrica. Vai fazer a dilatação volumétrica do alumínio, que é a taça, vai calcular. Depois você vai fazer a mesma fórmula com os dados do líquido, que é a glicerina, calcular. Beleza, aí você vai calcular os dois. E aí você vai me falar se a glicerina vai transbordar ou não, né? Então, dá um tempinho aí, faz as continhas, resolva agora. Então agora, gente, vamos resolver essa continha aí. Então, primeiro, a variação de temperatura vai ser 39 menos 21, 18 graus Celsius. Mas olha só abrir um parênteses. As temperaturas, ele me deu em graus Celsius. Mas os coeficientes, olha só a unidade dele, Kelvin a menos 1. Então, se eu fosse fazer isso de uma forma bem correta, eu teria que passar as temperaturas para Kelvin, para depois eu fazer a conta, porque a temperatura em Kelvin e o coeficiente também em Kelvin a menos 1 estaria correto. Só que eu não estou trabalhando só com uma temperatura, estou trabalhando com uma variação, que é uma diferença entre as duas temperaturas. E a gente viu que a variação de temperatura do Kelvin é igual à variação de temperatura em Celsius. Lembra que entre fusão e ebulição os dois têm 100 unidades, ou seja, variam ali 100 pontos e tal. Então, quando é Kelvin e Celsius e eu vou trabalhar com variação, eu não preciso transformar. Posso fazer diretão com a temperatura em Celsius mesmo e usar o coeficiente em Kelvin, que não dá problema. Se fosse Fahrenheit, eu teria que transformar, que aí dá problema, ok? Celsius com Kelvin não dá problema, porque a variação deles é igual. Então, por isso que na resolução eu não passei para Kelvin, eu deixei em Celsius. Então, porque variação de 18 graus Celsius é igual a variação de 18 Kelvin, ok? Por isso que 18, então calculei já em Celsius, tá bom? Então, vamos lá agora trabalhar com a variação do volume da taça. Então, eu considero coeficiente volumétrico vezes o volume inicial vezes variação de temperatura. Então, o volume inicial da taça, 120 centímetros cúbicos. Deixei volume em centímetros cúbicos, tá bom? 120. O coeficiente, eu pego o coeficiente linear que ele me deu e multiplico por 3, porque ele me deu linear e eu estou trabalhando com volume. Vezes a variação de temperatura, que é 18, vezes 18.
Fazendo essa continha, eu acho 0,149 centímetros cúbicos, beleza. Agora vamos trabalhar com o volume do alumínio, ou seja, essa é a variação do volume, mas eu quero saber o volume final. Então, ó, quanto que é o volume final da taça lá do alumínio? Ele tinha 120 centímetros cúbicos de volume inicial, mais esse tiquinho de volume que ele aumentou. Então, o volume total ficou 120,149 centímetros cúbicos. Esse é o volume total da taça. Tá bom? Beleza. Agora, vamos trabalhar com a glicerina. Então, vou usar a mesma fórmula. Coeficiente volumétrico, volume inicial, variação de temperatura. O coeficiente volumétrico, ele já me deu em volume. Então, não preciso multiplicar por 3, ok? Se ele tivesse me dado linear, aí precisaria. Mas ele já me deu o volumétrico. Beleza. O volume inicial, 119 centímetros cúbicos. E a variação de temperatura, 18. Fazendo essa continha, a gente acha 1,092 centímetros cúbicos. Olha só como que a glicerina dilatou muito mais do que o alumínio, né? Beleza. Agora, para eu saber o volume total do líquido, vai ser o volume que ela tinha inicial, 119, mais esse tiquinho que ela dilatou. Vai ser 120, que ela era 119, né? Agora ficou 120,092. Ok. Então, eu tenho esse aqui é o meu volume do meu recipiente e esse aqui é o meu volume da glicerina. Então, qual que é a minha interpretação? A glicerina não transbordará, pois a taça passará a ter um volume de 120,149 centímetros cúbicos, enquanto que o volume total da glicerina será 120,092, é menor, né? Essa diferença entre os dois, dá 0,056 centímetros cúbicos. É quanto ainda se poderia preencher de glicerina na temperatura final. Então, nesse exercício, eu não tenho volume de líquido excedente. Ou seja, o meu recipiente dilatou muito e a glicerina, como ela não estava lotada, né? Ela estava com volume menor, ela encheu, mas não chegou a transbordar, ok? Agora, se quando eu fizesse essa conta e o volume total da glicerina fosse maior, aí sim ela ia transbordar. E a diferença seria o tanto que ela iria transbordar, ok? Então, olha só, gente, presta atenção nesse exercício. Eu calculei a variação do volume do alumínio lá na taça e calculei da glicerina. A glicerina dilatou mais. Então, a vontade é de já responder, nossa, a glicerina dilatou mais, então realmente vai transbordar. Mas olha só, eu tenho que considerar quanto de volume que ela tinha antes. Como a taça não estava cheia de glicerina antes, ela dilatou mais, mas ela tinha espaço para dilatar, ok? Então, a gente tem que fazer esse volume final, considerando o inicial, mas o tiquinho que dilatou para a gente fazer essa comparação. Não esquece, ok? Bom, gente, então é isso que eu queria passar na aula de hoje. Aqui estão algumas das minhas referências, aqui também. Espero que vocês tenham gostado. E nas próximas semanas a gente vai continuar trabalhando com essa parte de térmica. Até o próximo vídeo.